Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Tudo bem com você? Espero que esteja bem com você, esteja bem com a sua casa, esteja bem com a sua família. Espero que tudo vá bem na sua casa. Nunca mais eu apareci por aqui, mas hoje nós tiramos um tempinho para falar um pouco da palavra de Deus. E eu sou Simone França e estamos aqui para compartilhar uma história que talvez você já conheça, que talvez você já saiba, mas nós estamos aqui para relembrar você. Fique ligadinho, não desligue, não passe esse vídeo, comente aí embaixo, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, porque a palavra de Deus pode salvar uma vida. Nós vamos contar a história de alguém assim que é muito falado, que é muito conhecido no Velho Testamento, que é a história de Esté. Isso mesmo, uma órfã improvável que se tornou rainha e o seu nome foi transformado ou mudado para Esté. O nome dela era Radassa e foi mudado para Esté. Conta-nos a história que o rei Assuero, ele tinha uma rainha, a Vaste, e com 3 anos do seu reinado, ele decidiu dar uma festa, uma festança no jardim do palácio. Ele tinha um império glorioso e ele decidiu dar uma festa para governadores, para doutores, para a burguesia, para os pobres, para todo mundo. Ele disse: nós vamos festejar. E um dos dias, ele já alterado de tomar uns vinhos, ele decidiu mandar chamar a rainha dele, Vaste. Resultado, Vaste tinha aproveitado a ocasião e feito também uma festa com as mulheres do palácio, e a ordem do rei foi que ela viesse se apresentar na festa e que viesse com a coroa de rainha. Só que Vaste, ela mandou dizer que ela não ia. Ela mandou dizer que ela não ia se apresentar. Isso mesmo que você estava ouvindo. O rei mandou chamar, os súditos foram lá, mas ela disse: eu não vou na festa dele. Os conselheiros falaram ao rei que ele tinha que destituir ou tirar Vasti daquele trono, tirar Vasti do direito de ser rainha. No momento ele acatou aquele conselho e logo ele fez um edital e os homens disseram: olha, se ela fez isso, as outras mulheres também vão fazer. Então vai servir como exemplo para as outras, para que elas respeitem os seus maridos. Eu estou falando de um tempo diferente, de uma cultura diferente, de um povo diferente, para depois vocês não ficarem achando que eu estou aqui defendendo o machismo. Nós sabemos que diante da palavra de Deus, todo o contexto familiar tem uma hierarquia e ele precisa ser respeitado. E Vaste, simplesmente, ela decidiu não vir se apresentar. Ela decidiu não atender à ordem do rei. E o rei tirou ela. Nunca mais se ouviu falar nessa mulher. Nunca mais o nome dela foi citado nas escrituras, nem mesmo no livro de Esté. E ali, uma moça que foi levada para aquele país como órfã e criada pelo seu primo, Mardoqueu, ele e ela viviam ali porque tinham sido levados cativo. E a notícia percorreu por toda a província em que o rei ele ia levar moças bonitas para passar por uma seleção e se tornar rainha no lugar de Vaste. Isso mesmo. Vaste perdeu o trono. E Radassa, como era conhecida, ela também foi levada. Ela também foi pega e levada para o harém do rei, para ali se preparar para estarem prontas para se apresentarem ao rei. E dali o rei escolher quem seria a rainha substituta. E pela graça de Deus e pela beleza que essa moça tinha, ela foi escolhida
para ser a rainha no lugar de Vasti. E ali o nome dela ficou conhecido como Esté, que significa estrela. E naquele momento tão glorioso, eu imagino a alegria dessa moça, tá agora vivendo no palácio, tá sendo reverenciada, tá sendo amada, tá sendo servida, vivendo e comendo do melhor da terra, fazendo tudo o que ela não podia fazer na sua escassez, na sua pobreza. Agora ela era a rainha. Deus, ele tinha olhado para ela e ela tinha se tornado uma órfã, mas uma órfã agora feliz, uma órfã agora cheia de servas, uma órfã agora bem-sucedida. Mas a proposta de Deus para Esther não era somente essa. A proposta de Deus e o propósito de Deus para Esther era para que através da vida dela, ela conseguisse livrar o povo judeu de ser massacrado por um inimigo que ela só veio conhecer quando ela se tornou rainha, que foi Amã. Amã, ele fez tudo para exterminar os judeus, a ponto de convencer o rei a criar um edito contra os judeus. Resultado, Esther, numa época em que não poderia se apresentar ao rei sem ser chamada, está agora numa situação diferente de Vasti. A situação de Vasti foi que ela foi chamada e ela não foi. E a situação de Esther é que ela não foi chamada e ela tinha que ir. Ela tinha que ir porque o povo dela e a vida dela estava em risco. E ela se apresentou depois de jejum, depois de oração, depois de todo o povo orando e intercedendo. E a Bíblia diz que o rei achou graça ao ver Esther e estendeu o cetro para ela e disse: o que é que você quer? Eu lhe darei até metade do meu reino. E ali Esther marcou o jantar e eles foram e comeram junto com o seu inimigo Amã. E ele, na segunda noite, ele foi novamente convidado e ali ela revelou que ele queria matá-la, porque se tratava do povo judeu. E através de Esther, o povo não foi exterminado. O rei fez uma nova lei, o rei deu o direito dos judeus se defenderem. E naquele interim, Amã já estava tão raivoso, tão irado. Ele queria muito acabar com Mardoqueu, ele queria muito exterminar com os judeus, ele estava furioso e ele já tinha programado fazer uma forca para Mardoqueu. E quando tudo isso foi revelado, Amã, ele foi enforcado nessa forca junto com a sua família. Essa história nos deixa tantos exemplos, nos deixa a gente com uma vontade de servir melhor ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Rei, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil, mas o Rei manda te chamar e não diga não. Não diga não, para que você não perca a oportunidade como Vasti perdeu. Talvez seja uma coisa simples, porque para ela não haveria dificuldade em colocar a coroa e se apresentar como rainha, mas ela colocou o empecilho e disse não. A situação de Esther também nos deixa uma lição. Ela não foi convidada. Ela sabia que ela poderia se apresentar e a sentença para ela seria pior do que a de Vasti, porque Vasti perdeu a coroa e ela perderia a vida. Mas ela, confiando no Senhor, confiando na palavra do Senhor, confiando naquilo que o Senhor havia prometido, ela foi e Deus deu o livramento. E a outra lição que nós tiramos com isso: não importa quantos inimigos têm se levantado contra você,
Talvez você esteja se sentindo desamparado, sozinho. Talvez você esteja se sentindo remando e já cansado de tanto remar. Mas Deus está olhando para você e Ele está trazendo solução para o seu problema. Assim como trouxe solução para o povo judeu através da vida de Esther, Ele pode estar usando pessoas para te ajudar nesse momento. Creia, confia no Senhor, não desista, não importa em que estágio da vida você esteja passando. Talvez seja o melhor, mas também seja o pior. Talvez você esteja se questionando noite e dia. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez você esteja vivendo dias de tristeza, de luto, de incerteza. Não sei, mas confie no Senhor. Continue crendo e eu quero te incentivar através desse vídeo. Não desista do Senhor, não desista da sua vida. Para tudo há uma explicação e não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe nada que o Senhor não possa fazer por você. Creia tão somente, espere tão somente, faça o que você tiver que fazer, mas não desista de servir ao Senhor. Sabe por quê? O melhor de Deus ainda está por vir. Tchau, Jesus te abençoe.